Invocando a proteção de Deus sobre todas as formas e entendimento, vamos abrindo a nossa sessão ordinária do dia de hoje, sessão de número 4098, já verificado o quórum regimental para a possibilidade de deliberarmos nessa sessão. Dou por aberto, estendendo minha saudação a todos os ilustríssimos vereadores e vereadoras que se encontram na casa, minha saudação a toda a nossa comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e meios virtuais. Também minha saudação a todos aqueles que se fazem presente no plenário desta casa, em especial os nossos convidados, o sensei Vitor de Brito, da Academia Dojo Kyokai Karatê. Também o sensei Bernardo Cavaleiro, Daniel Carvalho Dornelles. E nosso atleta mirim aí, Bernardo Cavaleiro Borges. Saudando o nosso atleta e estendo minha saudação a todos os familiares dele que aqui se faz presente, que com muita honra o Poder Legislativo de São Gabriel os recebe. De imediato eu passo a palavra ao nosso secretário, vereador Marlon, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da sessão ordinária 4.097, do dia 20 de julho de 23. Aos 20 dias do mês de julho do ano de 2023, às 9h30, no plenário da Câmara de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Moisés Silveira Marques, secretariado pelo vereador Marlon Mendes Maciel, estando presentes os vereadores Antônio Pedro de Brito Bertazzo, Elson Hamilton da Silva Teixeira, Írio Trindade Rodrigues, Janaína França de Quadros, José João da Silva Barcelos, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, Rodrigo Cardoso Machado, Cildo Joselito Machado Cabreira e Wagner Eloy Rodrigues, ausentes os vereadores Carlos Alberto Macorlanes, Claudiomiro Borges da Silveira e Eric Ranieri Moreira. Havendo número regimental, o vereador presidente deu início à sessão plenária e convidou o senhor secretário para fazer leitura da ata da sessão 4.096, do dia 18 de julho do corrente, que foi aprovada sem ressalvas. Não houve correspondências recebidas. A seguir, passou-se para a ordem do dia. Foi aprovado o projeto de lei 74, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o inciso 8º do artigo 1º da Lei 4.395, de 13 de julho de 23. Os trabalhos dos senhores vereadores foram aprovados em bloco. No expediente não houve pronunciamentos. Na sequência, a sessão ordinária foi transformada em sessão especial para a entrega da comenda José Carlos Gama, Zé Gama. Nada mais havendo sido tratado, o vereador presidente deu por encerrada a sessão ordinária e, para constar, o servidor Sandro Cavalheiro, escriturário, digitou a presente ata, que foi lida e aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão foi gravado e os arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental dessa Casa Legislativa. Era esta a ata, senhor presidente. Então, eu coloco em apreciação. Vereador Claudiomiro. Senhor presidente, só uma justificativa. Eu não fiquei sabendo da antecipação da sessão e acabei chegando no horário da sessão, às 10, inclusive o vereador Cacai, da mesma forma. E na ata saiu a nossa ausência. Eu gostaria, se fosse possível, de retificar. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador. Algum outro vereador com esta mesma situação? O vereador já tinha me avisado. Tá. Muito bem. Então, eu coloco em apreciação a ata da sessão anterior, já com a retificação. Tá. Em apreciação, votação. Quem tiver conforme, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então, já com a retificação, contando a presença do vereador Claudiomiro, a nossa ata da sessão anterior. Secretário, alguma correspondência chegando a casa? Sim. Ofício vereador 08, São Gabriel, 24 de julho de 23, ao senhor Moisés Silveira Marques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel. Cumprimentá-lo inicialmente, vem através de solicitar meu afastamento das obrigações parlamentares por 30 dias, no período entre 1º de agosto e 31 de agosto corrente. Tal solicitação se faz para tratar de assuntos particulares. Peço que o senhor presidente tome as devidas providências com relação à vacância do cargo. Vereadora Janaína França de Quadros, bancado Podemos. Muito bem, então fica recebido o ofício da vereadora, pedindo que seja tomado, então eu peço, né, já delibero que seja tomado as providências, né,
cabíveis, legais e regimentais da Casa. Algo mais, vereador? Não, presidente. Só o expediente. Já passa a leitura? Sim. No expediente de hoje, chegando a esta casa, senhor presidente, projeto de lei do Poder Executivo de número 75, que altera a Lei 4.316, de 27 de outubro de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2023, cumprindo primeira leitura. Somente a única matéria em apreciação, em apresentação, perdão. Senhor presidente, gostaria de solicitar à mesa a possível realização das reuniões das comissões, a dispensa de pauta, do projeto de lei de número 075. Ele é um projeto que apenas faz uma alteração na lei lida pelo secretário para que seja o mais breve possível enviado a esta casa o projeto de lei do Refis para arrecadação de recursos e auxiliar a nossa comunidade quem estiver com dívidas em atrasos, todos aqueles benefícios para a comunidade que nós todos conhecemos. Muito obrigado. Muito bem. Então, coloco em apreciação a dispensa de pauta e também a solicitação de votação do projeto 0075. Quem tiver conforme, permaneça como estão. Os contrários, se manifeste. Aprovado. Então, precisamos de Comissão de Justiça, né? Muito bem. Vereadora, eu só solicito que os senhores me deem espaço primeiro para nós fazer a homenagem do nosso convidado, para depois, então, nós seguir deliberando. Algo mais, vereador? Não. Não? Então, passo a palavra novamente ao nosso secretário para que faça a leitura do currículo do nosso homenageado, por favor. A Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, confere, conforme o inciso 12º do artigo 173 da Resolução 5.653, de 30 de dezembro de 21, voto de congratulação no exercício das suas atribuições e atribuições impostas a este poder, fica concedido o referido voto ao atleta Bernardo Cavalheiro Borges, por seu talento precoce, sendo exemplo de dedicação, treino e determinação. Com apenas 6 anos, demonstra ser campeão na vida e no esporte a que se dedica, o karatê. Jovem atleta estará disputando o 22º Campeonato Brasileiro de Karatê na cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Receba o orgulho e torcida de todos os vereadores e funcionários desta Casa Legislativa. São Gabriel, 25 de julho de 23, vereador Moisés Silveira Marques, presidente, Paulo César Alves da Silva, diretor. Passo a breve biografia do homenageado, presidente. Bernardo Cavalheiro Borges, nascido em 9 de setembro de 2016, tem 6 anos de idade. Cursando o primeiro ano do ensino fundamental na Escola Estadual do Ensino Fundamental, professora Sueli Goulart dos Santos. Pertence ao Clube Dojo Kyokai Karatê e tem a graduação de faixa verde. Seus professores são o sensei Daniel Carvalho Dornelles e o sensei Vitor de Brito. O histórico do atleta: participou da 5ª Copa Estudantil de Karatê do município de Santa Margarida do Sul, 2022, campeão, primeiro lugar na modalidade luta e terceiro lugar na modalidade kata. 33ª Gincop, no município de São Gabriel, no ano de 2022, onde foi vice-campeão, segundo lugar na modalidade de luta. 9º Campeonato Estadual de Karatê, realizado pela Federação Gaúcha de Karatê, no município de Santa Maria, 2023, também primeiro lugar na modalidade luta e também campeão, primeiro lugar na modalidade kata. Este é o currículo do homenageado. Recebe, portanto, voto de congratulação, Bernardo Cavalheiro Borges. Muito bem. Então, nós convidamos para que receba o voto de congratulação o nosso atleta aí, Bernardo Cavalheiro Borges. Que seja bem-vindo. Algum representante da família que quiser acompanhar o Bernardo, por favor, sejam bem-vindos ao plenário.
Dando continuidade à nossa homenagem ao Bernardo, eu coloco à disposição dessa casa para que ocupe o lugar de fala o sensei, né, responsável pela academia, só um pouquinho, pela academia Dojo Kyokai Karatê. Sensei Vitor. Eu não sei o que eu falar. Pode falar. Quer falar alguma coisa? Muito obrigado. Muito obrigada por vocês tiver por fazer a homenagem para mim. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade a todos os ilustres vereadores, trabalhadores da casa. E eu agradecer também em abrir um espaço, entendeu, tão importante no trabalho de vocês aqui. A gente sabe que é um trabalho difícil, não é fácil, e aí esse espaço é importante para outros trabalhos, e aí esse espaço abrir para o nosso atleta, nossa equipe, né, para o Bernardo, que merece, é um fenômeno do karatê, um destaque. Também gostaria de falar sobre a nossa equipe de São Gabriel, né, que vão 23 atletas, né, aqui de São Gabriel, e o Bernardo é um desses 23 da seleção gaúcha de karatê. Vão representar o Rio Grande do Sul, lá em São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São Paulo, no Campeonato Brasileiro de Karatê. E é um feito importante, né? Até eu estava comentando com o vereador Moisés antes, que é 30 anos de trabalho, entendeu? Para chegar, dar essa oportunidade aos atletas novos, como o Bernardo, a alcançar esses feitos, entendeu? E levar São Gabriel, levar o nome de São Gabriel além das fronteiras da cidade e do Rio Grande do Sul. E talvez até no Mundial futuramente, entendeu? Então, se ele vai em vários brasileiros e se destaca, provavelmente será convocado para um Mundial de Karatê. Gostaria, mais uma vez, de agradecer essa oportunidade, entendeu? Na homenagem do atleta Bernardo. E essa honra de estar aqui, entendeu? Falando nessa posição de fala, mais uma vez. Eu sei que todos que estão aqui eu conheço e me conhecem, entendeu? Eu me sinto em casa aqui. E de longa data eu conheço todos, né, por causa do meu trabalho, e não tenho palavras para agradecer. Sempre quando eu venho aqui, me sinto muito bem, me sinto em casa, e a homenagem ao Bernardo é um reconhecimento não só para o Bernardo, mas toda para a equipe, e um trabalho de vários componentes da equipe de karatê. E que o futuro desse atleta, entendeu, seja mais brilhante ainda do que já é. Muito obrigado. Muito bem. Então, mais uma vez, fica, né, o nosso reconhecimento também à academia, né, Dojo Kyokai Karatê, né, que vem aí preparando atletas, né, nesta modalidade que só engrandecem, levam o nome de São Gabriel, né? E quando nós homenageamos aqui o Bernardo, na pessoa do Bernardo,
todos os atletas mirins, todos os karatecas, se é assim que se fala, né, são homenageados, né? E é muito importante quando a nossa cidade tem a oportunidade, né, de ser representada pelos nossos ilustres cidadãos, né? Lembrando sempre que o incentivo é muito importante. Todos os heróis, né, que nós conhecemos por este mundo afora, nacional e internacionalmente, devemos lembrar que eles saíram de alguma cidade como a nossa e que muitas vezes dependem simplesmente do apoio, né, para que eles possam crescer, né, porque talento eles já têm, né? Então fica aí também a nossa comunidade, que ajude também, né, no patrocínio aí do nosso atleta, que é tudo verdadeiro, existe até uma vaquinha online, é isto? Né? Então, tudo é real. Eu sei que as pessoas, às vezes, ficam inseguras, não sabem se é verdade ou se não é. Né? Nosso atleta merece e tem todo o nosso apoio, reconhecimento do Poder Legislativo de São Gabriel. Não poderia eu deixar, já no momento que estamos finalizando a nossa homenagem ao atleta, de estender as minhas felicitações e parabenizar a família, né? A família do nosso atleta aí. E por quê? Porque todo o incentivo, toda a dedicação se soma ao trabalho da academia. E para nós encerrarmos com chave de ouro, eu gostaria de convidar o professor para que venha com o seu atleta aqui e faça uma demonstração para nós junto com o seu atleta, se assim for possível. Seja bem-vindo, professor. Aplauso, para o professor Daniel Carvalho Dornelles. No nossa homenagem, em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal de São Gabriel. Vou convidar a família que quiser subir aqui com o Bernardo para registrar esse momento. E eu suspendo a sessão por 2 minutos para que nós possamos oficialmente nos despedir dos nossos convidados.
Na nossa sessão ordinária do dia de hoje, nós temos, então, a dispensa de pauta do projeto de lei 0075/2023, Poder Executivo, que altera a lei número 4.316, de 27 de outubro de 2022, Lei de Diretrizes e Orçamento da LDO. Precisamos que seja chamada a Comissão de Justiça para que analise esse projeto e a alteração. Bom dia, presidente e demais vereadores. Eu dou por aberta a nossa sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça para tratar sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 75 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 4.316, de 27 de outubro de 2022, que é a LDO do ano de 2023. Eu coloco em apreciação dos membros desta comissão, quanto à legalidade e constitucionalidade, o projeto de lei 75. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Então, está aprovado com parecer favorável desta comissão o PL 75, presidente. Obrigado. Muito bem. Eu solicito ao ilustre vice-presidente dessa casa, ao vereador Írio, que o senhor precisa chamar, né, a sua comissão para que seja deliberado também, né? Então, nesse momento, já estou convocando minha comissão para que a gente faça a avaliação deste projeto, onde eu tenho só o vereador Kiko hoje aqui. Eu vou ter que convocar outro vereador que faz parte da minha comissão. Pode ser a vereadora Jana? Muito bem. Então, colocamos em apreciação, em votação, aprovado. De imediato, retorno a palavra o excelentíssimo presidente da Casa, vereador Moisés Marques. Muito bem, dando seguimento, aguardando aqui os pareceres para nós fazer a leitura. Tá, o vereador Cacai... Só por uma questão de ordem, a vereadora Jana, ela participa da Comissão de Justiça. Pertence exatamente a outra comissão. Desculpa, vereadora. Então, convoque o vereador Cacai. O vereador Cacai. Para que colocamos em apreciação, em votação. Para votar. Para Estou votar. convocando para votar. Coloco em apreciação, em votação. Aprovado. Obrigado. Retorno novamente ao presidente da Casa. Deu, agora deu, vereador. Pode passar para o excelentíssimo Não, meu colega. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Justiça examinou o projeto de lei 75 e opinou por sua aprovação por ser legal e constitucional. Da mesma forma, a Comissão de Finanças e Orçamento examinou o 75 e opinou por estar dentro das normas financeiras legais. Muito bem, vou colocar, então, simultaneamente, né, os pareceres, tanto da Comissão de Justiça como da COF, né, que ambos têm parecer positivo, né, opinando pela legalidade e constitucionalidade, né, bem como pela legalidade por estar dentro dos parâmetros do orçamento, né? Então, quem tiver conforme com os pareceres permaneça como estão e os contrários se manifeste. Aprovado os pareceres das respectivas comissões. Então, eu coloco agora o projeto de lei, já com os pareceres, projeto de lei 0075/2023, que altera
né, a Lei número 4.316, de 27 de outubro de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem tiver conforme, permaneça como estão, os contrários se manifestem. A apreciação, votação. Aprovado o projeto de lei 0075 de 2023. Mais alguma coisa, senhor secretário? Os trabalhos dos vereadores já votados em bloco. Abrindo, então, espaço para a fala dos vereadores, vereador Wagner Aloy Rodrigues. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais vereadores, a plateia aqui que nos assiste. Uma saudação especial ao Polaco Beiro, está sempre nas sessões prestigiando, uma legenda dessa cidade, né? Sinta-se saudado, Polaco. Presidente, recentemente, esse Poder Legislativo esteve presente na Festa dos Carreteiros, lá no Vista Alegre, região do Santo Antônio, Caiboté Grande, na Escola Jerônimo Machado. Presente estava o vereador Bertazzo, o vereador JJ e esse vereador. A RBS enalteceu aquele trabalho, o trabalho dos carreteiros, o trabalho daquela gente que vive de pé descalço na estrada vendendo a sua quitanda. E aquilo foi conotação regional, nacional, tanto é que São Gabriel é o último reduto dos carreteiros. Isso é orgulho para todos nós. E deveríamos ter também na entrada da cidade uma carreta, para mostrar que aqui é a terra do carreteiro. Porém, alguns fatos, às vezes, são contraditórios. Teve uma abordagem ali no Tiaraju, aonde participou desta abordagem a Brigada Ambiental, que eu quero aqui saudar o sargento Gerson, que fez um trabalho exemplar, educado, formal, dentro da legalidade. Mas uma cidadã da Inspetoria Veterinária, de forma truculenta, aborda os trabalhadores, inclusive conforme relatos que eu tenho de áudios, jogando leite no chão, queijo fora, de pessoas humildes ali da Vista Alegre, vereador Kiko. Pessoas aqui da Vista Alegre, pessoas que vêm para a cidade para poder comprar o remédio, vender seu queijinho. Eu não estou questionando a legalidade, eu estou questionando a forma truculenta da abordagem a essas pessoas, que são seres humanos e trabalhadores. Eu não venho para a tribuna defender vagabundo, bandido, defender o pobrezinho, os direitos humanos, não. Eu venho para a tribuna sempre na oportunidade para defender quem trabalha. E eu aqui quero fazer uma menção, uma pessoa que está aqui presente no plenário, que agora eu enxergo, que é o vereador Chiquinho, que foi carreteiro também, e é daquela região, e sabe bem o que é tu vir trabalhando com a sua quitanda, vereador Írio, o senhor que é um homem do interior, tem identificação com o interior, e ser abordado de forma truculenta, como se fosse vagabundo, marginal, e perder as suas quitandas. A bancada, a nossa bancada do PSDB, e o vereador Claudiomiro, que estava aqui presente, não sei se os senhores também entende ou não entende, nós vamos propor um voto de repúdio a essa cidadã da Inspetoria Veterinária pela forma que ela agiu com essas pessoas. E quero pedir ao prefeito Lucas que tome providências, porque não é a primeira vez que esta senhora age desta forma. Eu quero aqui enaltecer o trabalho da Adriana. A Adriana trabalha na inspetoria. A Adriana é uma pessoa sensata, de fino trato, educada. A Adriana é uma pessoa que trabalha pela legalidade. Agora, tu tratar uma pessoa como se fosse um bandido porque está vendendo as suas quitandinhas, cadê o bom senso? Aí São Gabriel se orgulha de ser a terra do carreteiro, mas, ao mesmo tempo, em uma abordagem da Inspetoria Veterinária, abordam as pessoas como se fossem marginais. É lamentável. Se vocês... Eu ia até usar a tribuna com autorização, mas não quis. Se vocês escutem os 10 áudios que eu tenho no meu celular, de pessoas falando a forma que foram abordadas, todos falam a mesma coisa. Não existe contradição nos áudios. Leite jogado no chão, queijo jogado fora, um absurdo. E eu faço um questionamento a esse Poder Legislativo. Qual pessoa que foi para o hospital, que foi a óbito por consumir um produto de origem dos carreteiros? Qual pessoa? Nunca ouvi ninguém falar. Nunca. Então fica aqui a minha forma de repúdio, a forma que a Inspetoria Veterinária abordou essas pessoas, com todo o respeito que eu tenho pelo cargo que ocupa. Mas não se faz assim. Tem que ter educação para tratar as pessoas ali. Tem um ser humano que está levando o seu pão para vender na cidade. Que saudade, vereador Chiquinho, quando nós víamos carreta passando pelas ruas, o carreteiro dizia assim, até para finalizar, porque eu gravei, ó, olha o frango, a batata, morango, queijo e feijão.
Olha o milho, freguesia, melancia e melão. Obrigado, presidente. Fica aqui meu repúdio a esta forma de abordar e essa manifestação em nome desses trabalhadores. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador. Vereador Sildo não está, Rodrigo. Vereador Marlon. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quem nos acompanha no plenário, minha saudação. Eu uso a tribuna hoje para comentar com relação ao pedido de informação que foi aprovado nesta casa hoje, de minha autoria, solicitando uma série de documentação da Prefeitura Municipal, especificamente da Secretaria Municipal de Obras, com relação àquele edifício que estava em construção, Verena Eco-Residencial, na Avenida Antônio Trilha, e que desabou. É inadmissível que a Prefeitura Municipal não tenha se manifestado com relação a esse episódio. Inadmissível. Hoje pela manhã, ainda eu acompanhava o prefeito batendo boca no Instagram com uma cidadã e me chamou muito a atenção, onde ele a chamava de mentirosa, maldosa, etc. Né? E eu fico pensando, por que não fez o prefeito municipal, que fez com essa moça, chamando-a dessas palavras, por que não fez a mesma coisa com a construtora Sotrim? Deveria ter feito, nas mesmas palavras. Porque é muito fácil atacar, e já não é o primeiro episódio, eu já trouxe para essa tribuna outros episódios, atitudes do prefeito municipal que faz um enfrentamento com um cidadão que o critica, usando palavras desta natureza. Mas quando o episódio abala a cidade, uma obra que tinha 4 andares já construídos, que vem abaixo, que por Deus não houve nada pior, não houve uma tragédia, a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Obras permanecem em silêncio, como se fosse natural desabar, vereador Kiko, um prédio de 4 andares, todo dia em São Gabriel, toda semana, como se caísse uma obra em construção. Hoje apresentamos nesta casa um pedido de informação para que a Prefeitura nos mande a documentação do licenciamento dessa obra, que nos mande as informações com relação à fiscalização desta obra, porque certamente eu presumo que tenha alguma documentação, porque não é possível uma obra já estar no seu 4º andar e não ter documentação na Secretaria de Obras, não ter o licenciamento em andamento, ou então não ter a parte da fiscalização na obra em si. Nós não podemos aceitar isso, porque até a Polícia Civil está investigando, e graças a Deus, repito, não houve uma tragédia, vereador Elcio, mas poderia ter havido. Poderia ter acontecido, porque naquele momento que desabou aquele prédio, haviam 12 trabalhadores atuando naquela obra. E nem assim, diante da repercussão nacional que teve esse caso, desabamento, a Prefeitura Municipal se manifestou dando o seu parecer. Portanto, agora, ela precisará responder a esta casa, não é o vereador Marlon, mas responder ao Poder Legislativo e nos fundamentar com documentos para que comprove se houve alguma omissão que seja por parte da Prefeitura Municipal. Porque nós precisamos, sim, ter a responsabilidade para que no futuro não aconteça uma tragédia, que ora não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Pois não, vereador Malu? Vereador Marlon, eu gostaria de subscrever o seu pedido de informação, extremamente importante nós termos os dados, né, as informações de fiscalização, de projeto aprovado dessa obra, o que aconteceu. E em tempos que nós temos visto inúmeras divulgações de fatos da Prefeitura no Correio do Povo, no Jornal do Comércio, no Diário de Santa Maria, na 0 Hora, porque agora toda hora aparece uma notícia de São Gabriel, né? A gente, inclusive, entrei com o pedido de informação para saber o custo dessas divulgações, porque nós temos aqui em São Gabriel os órgãos da imprensa daqui, blogs, páginas de redes sociais, jornais que divulgam e divulgam muito bem os atos, os fatos que ocorrem na nossa cidade e, no entanto, se está colocando notícias da Prefeitura em diversos órgãos, estado afora, sem a gente saber que custo isso está tendo. Seria interessante, como Vossa Excelência disse, que o prefeito tivesse manifestado sobre esse caso também na mídia estadual. Por que não? Né? Não é todo dia que cai um prédio numa cidade.
Não é bem assim. E se já tivessem pessoas morando, qual é o risco que nós estaríamos correndo? Qual é a tragédia que nós estaríamos hoje aqui lamentando? Então, fica aqui a minha indignação. Parabéns pela sua fala e quero subscrever o seu pedido de informação. E que venham dados completos, que não venham respostas pela metade. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Malu. Com relação ao pedido de informação, e eu já deixo aqui registrado nesta casa, peço que seja acrescentado meu tempo de líder de bancada e de oposição, por favor. Já deixo registrado nesta casa que a Prefeitura Municipal amadureça também as suas respostas, porque tem usado o artifício de responder os pedidos de informação com brincadeiras. Então, vamos jogar sério, vamos falar sério, porque o assunto ele merece atenção séria. Do caso contrário, se a Prefeitura usar para me mandar alguma resposta de fora pessoal, como tem sido as últimas respostas, não tem problema. Porque eu rasgo o papel aqui a hora que chegar e vou ao Ministério Público, que foi o que aconteceu da última vez. O prefeito municipal fez brincadeirinha no documento e eu levei ao Ministério Público e ele teve que responder de forma séria para o promotor de justiça. Então não tem problema. Vamos, de repente, ter que fazer o mesmo expediente. Reafirmo o que digo. É inadmissível que tenha acontecido esse episódio e a Secretaria Municipal de Obras, por intermédio do prefeito municipal, nada tenha falado, seja na mídia local, seja na mídia estadual. E isso nos leva a uma preocupação, porque existem outros empreendimentos no município, existem outras obras em andamento no município. Será que essas obras estão com seu licenciamento em dia? Será que seus projetos estão aprovados? Será que a Prefeitura está fiscalizando essas outras obras? Ou será que daqui a algum dia teremos outro episódio e de repente estaremos aqui todos lamentando, com votos de pesar, uma grande tragédia que poderia ser evitada a partir do momento de que nós tivéssemos os dados concretos da Prefeitura Municipal? Então fica esse questionamento. Por fim, senhor presidente, quero registrar os meus cumprimentos ao Bernardo, que está conosco no plenário. Desejo muito sucesso, né? Nós estamos aqui acompanhando, e o Vinícius, se me permite fazer um corte, presidente, é um amigo da infância, então fico muito orgulhoso de ver que está ao lado do Bernardo nesta caminhada. Tenho certeza que é uma caminhada de muito sucesso e nós ainda, meu querido Haroldo, teremos a oportunidade por muitos anos aqui estar homenageando o Bernardo por tantas outras conquistas que ele terá por certo. Fica, portanto, os meus cumprimentos. Senhor presidente, era o que eu tinha a manifestar. Muito bem, vereador Marlon, encerrando sua manifestação. Próxima vereador, a ilustríssima vereadora Maria Luísa Bica Bragança Ferreira. Bom dia, senhor presidente, vereadora Jana, demais vereadores. Bom dia a quem está aqui nos assistindo, quem nos assiste através das redes sociais e quem depois vai nos ouvir através das ondas da rádio. Presidente, eu inicio o meu pronunciamento hoje falando um pouco mais baixo, porque estou com um problema de garganta. Mas não poderia deixar de falar hoje aqui, de parabenizar mais uma vez o Bernardo e toda a sua família. Né? O Bernardo, que a gente acompanha de perto, porque meu filho é colega dele de karatê, a gente acompanha de perto a evolução, a agilidade, né? Toda a inteligência dele praticando karatê, e tenho certeza que já é um grande atleta e trará muito orgulho ainda para São Gabriel, né? Agora no Campeonato Brasileiro. Esperamos, e já combinei com ele, que ele vai trazer uma medalha, um troféu, e nós vamos recebê-lo aqui novamente para contar sobre as suas conquistas e para homenagear sempre, porque é importante, presidente, a gente valorizar o esporte, a prática esportiva, e esta casa está de parabéns. Nós temos, sim, que valorizar muito essa gurizada, né, que pratica esporte, porque é muito saudável e a família sempre apoiando é muito importante. A gente fica muito feliz de vivenciar momentos como esse e sejam sempre bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Presidente, eu gostaria de falar hoje também sobre um assunto bem delicado, mas muito importante, que é com relação à infraestrutura dos bairros da nossa cidade. Nós estamos vivenciando momentos em que muitas regiões da nossa cidade estão em estado deplorável, estado de abandono. E hoje eu falo aqui um caso específico do bairro Pomares, onde nós estamos recebendo aqui no nosso plenário, está ali o seu Paulo, presidente do bairro, que esteve no meu gabinete mais cedo para conversar e falar sobre as dificuldades. O seu Paulo ele enfrenta um problema que nós, vereadores, também enfrentamos. A comunidade cobra do seu Paulo as atitudes, o seu Paulo cobra de quem tem que fazer, que é a prefeitura, a Secretaria de Serviços Urbanos, enfim, não faz,
e o seu Paulo fica de mãos atadas. Nós, como vereadores, cobramos também do Executivo que faça as coisas, o Executivo não faz, nós que não temos a caneta na mão ficamos frustrados e de mãos atadas sem conseguir agir. Então, é por isso que é preciso que a gente traga os problemas da cidade à tribuna, é preciso que a gente exponha os problemas, e não se trata aqui de criar o caos e só falar coisas ruins, se trata aqui de falar coisas que são importantes para a nossa cidade, importantes para a vida das pessoas. Não pode acontecer de ter 20 pessoas, 30 pessoas numa parada de ônibus no bairro Pomares, enquanto que embaixo da parada de ônibus só cabem 5, 6. No dia de chuva, as outras pessoas se molham. É inadmissível que a gente fale hoje aqui sobre uma valeta, vereador Elson, de esgoto a céu aberto perto da creche do bairro Pomares. Nós não podemos estar falando nisso, nós temos que falar de coisas boas para São Gabriel. Mas, enquanto essas coisas boas não ocorrem, nós precisamos trazer esses alertas, porque a cidade clama por melhorias. E são melhorias urgentes, são pessoas que pagam impostos, são pessoas que têm que ter a sua dignidade respeitada. Nós não podemos esquecer, só porque o bairro é distante, só porque o bairro, né, tem os seus problemas, muitos deles de origem social, e nós discutíamos sobre isso, né, nós precisamos que o bairro Pomares ele seja visto, seja lembrado, e não em época de eleição. Em época de eleição não vale. Tem que ser lembrado sempre, durante 4 anos. Tem que ser lembrado com carinho, com respeito, para dar dignidade para aquelas pessoas. Então, hoje trago aqui a minha indignação. O bairro tem um espaço de área verde, que pode ser feito um campo de futebol para as crianças, mas como é que as crianças vão jogar futebol num campo onde não foi aplainado, onde não foi roçado? Inclusive, o vereador Rodrigo já disponibilizou algumas goleiras, né, como doação lá para o bairro, só que o campo de futebol não sai do papel. Por quê? Porque não tem quem roce, a prefeitura não vai lá para aplanar o terreno, para organizar. Então, assim, como é que nós vamos querer dar dignidade para as pessoas e querer que as pessoas cuidem do seu local de moradia, cuidem do seu bairro com carinho, se a gente não faz o mínimo, né? Se o poder público não faz a sua parte? O seu Paulo é um exemplo de líder comunitário, mas as pessoas do bem, as pessoas que querem o bem para suas comunidades e não enxergam resultados, as pessoas acabam desistindo. Acabam desistindo porque colocam o problema coletivo do bairro à frente das suas questões pessoais, do seu trabalho, dos seus problemas pessoais, e cansam de lutar por algo que não sai do papel, por um auxílio, uma ajuda que acaba não se concretizando. Então, fica aqui um apelo, e que o bairro Pomares, essa minha fala com relação ao bairro Pomares, seja apenas um exemplo. Eu peço que acrescente o meu tempo de líder, presidente, que seja apenas um exemplo do que está acontecendo com os outros bairros. Porque eu poderia ficar aqui horas e horas falando dos problemas que tem no bairro Beira-Rio, dos problemas do Promorar, do Independência, da Cidade Nova, da Mariana, da Trindade, da Santa Clara, lá do próprio bairro Bonfim, do bairro Andrade. Eu poderia ficar horas e horas aqui falando, mas eu vou falar apenas de um bairro, porque hoje está aqui o seu líder, uma pessoa dedicadíssima ao bairro, e que sirva de exemplo e de apelo. Porque pedido de providência, seu Paulo, a gente faz muitos. Eu não sei o que fazem, se engavetam, se vão empilhando, o que fazem com os pedidos. A gente faz, só que tem que ficar aqui o alerta de que os pedidos são feitos para serem atendidos. A nossa porta aqui dos nossos gabinetes, ela é frequentemente procurada e batida pelos líderes comunitários, pelas pessoas que querem melhorias para os seus bairros. Nós não podemos ficar aqui trabalhando para o vento, para o além. Não, os nossos pedidos têm que ser atendidos. Fica aqui um apelo dessa vereadora com relação ao bairro Pomares. Terceiro assunto que trago hoje, recebi uma denúncia agora pela manhã no meu telefone, antes de chegar na sessão, que os pacientes da secretaria atendidos pelo SUS, que são transportados pela Secretaria da Saúde, na data de hoje, para o Alegrete, estão sendo transportados num ônibus escolar. Vejam, ninguém viaja para outra cidade para consultar se não precisar. As pessoas se deslocam daqui para outras localidades para ter o atendimento das especialidades que aqui não tem e são submetidas a serem levadas em ônibus escolares. Mas o que é isso? Esse relato dessa pessoa que me denunciou, a mãe dela foi viajar hoje e talvez tenha que passar por uma cirurgia de olho lá em Alegrete. Vai voltar batendo no ônibus escolar, sem o mínimo de conforto? Onde é que nós estamos? Não adianta a gente noticiar que São Gabriel está uma maravilha se essa São Gabriel maravilhosa não existe. Onde é que está essa cidade maravilhosa? Que está por tudo, está nos jornais, está isso e está aquilo. Temos coisas boas? Sim, temos. Bom, mas tem que ter, né? Aí sim, se nós não tivéssemos nada de bom. Mas tem muita coisa que precisa mudar. É a dignidade das pessoas que está em jogo. Como é que tu vai fazer uma pessoa viajar para um problema de saúde, que não é uma viagem que as pessoas façam com prazer,
e fazê-las enfrentar situações difíceis de ir num ônibus escolar, mal acomodados. Gente, tem coisa que não dá para admitir. Tem coisa que não dá para admitir. E eu vou verificar junto à Secretaria da Saúde se isso é um hábito. Creio que não, e tomara que não seja um hábito. Alguma coisa deve ter acontecido para hoje ter sido esse ônibus escolar a levar as pessoas, mas não pode se repetir. O ônibus escolar é para carregar aluno, não é para carregar paciente. Para carregar paciente tem que ter um ônibus adequado, com bancos reclináveis, com atendimento adequado para essas pessoas poderem ir, voltar, fazer os seus procedimentos e se sentirem bem. Nós estamos tratando de saúde, ninguém aqui está brincando de viajar. E o último assunto que eu trago também é que, sobre a água, né, que não é novidade, que eu vou falar, já disse 1000 vezes, se for preciso, as pessoas relatando aqueles... 30 segundos, presidente, dada a relevância do tema. Aqueles filtros de barro que as pessoas têm nas suas casas, que antigamente a vela do filtro se trocava a cada 2 meses, a cada 90 dias. Hoje, o pessoal tem que trocar de semana em semana. Porque está podre. Querem que a gente seja Jundiá, que toma água com barro? O que estão pensando? Pelo amor de Deus, nós vamos nos cansar aqui. Vamos perder a voz, vamos falar 1 mês seguido aqui sobre essa função da água e ninguém resolve. Água podre, cara para a nossa comunidade. Pois não, vereador Kiko? Na sessão da terça passada, eu falei aqui. Acho que a Rádio Batuvi não transmitiu, eu não vi. O pessoal não viu. Uma senhora, dali do bairro Mariana, me ligou. Vereador, eu coloquei a roupa do meu filho de molho, coloquei amaciante, sabão em pó, com delicadeza, deixei de molho, liguei a máquina. Quando fui retirar a roupa, era só barro, a roupa do meu filho. O que eu faço, vereador? Cobre dessa firma da água, aí cobre o amaciante, cobre o sabão em pó, e não paga a taxa de água, desconto. Leva lá e dá um desconto, porque é uma falta de respeito. Ó, sabão, amaciante, tudo vale dinheiro, a pessoa pobre. Então, isso aí tá difícil. E não é só na Cidade Nova, é todos os bairros aqui, Mariana, Independência, Conclua, pessoal reclamando. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte, vereador Kiko. E é o que estávamos falando na última sessão, tem custo. O sabão em pó tem custo. Pode não ter custo para alguém que é mais abonado, né? Mas alguém que não tem, às vezes, o que comer, tirar R$10, R$20 do bolso para pagar algo que deveria ser normal, ter uma água de qualidade para lavar uma roupa, é muito custoso, sim, essa realidade existe. Obrigado, presidente. Vereador Kiko. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o pessoal que está assistindo. Dar o parabéns para o menino Bernardo, para a família dele, o senhor Haroldo, a mãe dele ali, a nossa colega Maitê, que esse rapaz aí que cresça aí nessa. Então, também falando ali do prédio ali que desabou, que o vereador Marlon estava falando ali, sorte que caiu agora. E aqueles 12 funcionários, pedreiros ali, têm que rezar, ir numa igreja, fazer porque eles tiveram muita sorte, só Deus. Porque aquilo ali, quando desabou, veio, abaixo. Graças a Deus não aconteceu nada. E graças a Deus que foi agora. Se fosse lá, daqui 4, 5 anos, cheio de pessoas morando. E outra coisa, isso aí, ó, aquele lugar ali era uma sanga, aquilo ali. Cadê a fiscalização? Se um pobre lá do bairro vai fazer uma casa na beira da sanga, não deixo. Como é que deixaram ali? Aquilo ali é um buraco, uma sanga. Então, outra coisa que o vereador Maninho estava falando ali, desse ônibus, o pessoal que atacaram, isso é uma falta de respeito com as pessoas. Pessoa que traz seu produto para vender na cidade, vender de casa em casa aí. O queijo colocaram fora, o leite colocaram fora. Depois de estar aqui perto da cidade, que lá fora é uma dificuldade horrível, tirar um leite, fazer um queijo. Para uns vir aí, ó, que vão cuidar, esses marginal que andam arrombando casa aí, que é todos os dias. Ali no nosso bairro Gabrielense, não dá para deixar uma porta aberta, não dá para deixar nada que invade, que vão cuidar desses pessoal aí, deixa o pessoal trabalhar, o pessoal da campanha, o pessoal lá que está com dificuldade, não tem um celular, não tem um ônibus lá, o pessoal vir para a cidade. Aí o pessoal pega o carrinho deles, vem,
e aí vão atacar e tomar as coisas. É uma barbaridade. Então, meu pai foi carreteiro, a minha mãe fazia queijo, eu sei bem a vida do pessoal de fora. Eu conheço bem, eu me criei para fora, tirando leite, a minha mãe fazendo queijo. Meu pai era carreteiro há muitos anos, trazia arroz lá do Catuçaba para o Engenho Gabrielense. 60 sacos de arroz numa carreta. Não só ele, vários carreteiros. Então, a gente sabe a dificuldade do povo lá de fora. Não é fácil. E antes de ontem, me ligou um senhor lá do seu Claito, lá no Palficado, Vista Alegre, ali em Santo Antônio. Me ligou desesperado. Que não, as estradas lá não têm condições. Tem aquele colégio lá, que tem do colégio até a faixa ali, eu acho que é 8 quilômetros ou 10 quilômetros. Está horrível, o pessoal lá está desesperado. O vereador Írio já falou com o secretário, eu também andei falando com o secretário ali. Bom esperar, mas tem que arrumar urgente aquilo lá. O pessoal está desesperado lá. Não é fácil as coisas. Também, agora, amanhã, nós temos aquela audiência pública aqui que a gente convocou. Aí eu convido o pessoal aí para tratar dos transporte do interior dos ônibus e a telefonia celular também, que não tem nessa região de Catuçaba, aí não pega telefone. E não é pouca gente, não. Então, a gente convida o pessoal, os parentes dessas pessoas que moram lá fora, para virem aí amanhã, para a gente dar uma conversada. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador Kiko. Vereadora Jana. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadora. Vereadora Malu, demais colegas vereadores, plateia e comunidade que vai nos ouvir logo mais na Rádio Vatovi. Quero comunicar à comunidade sobre a situação vergonhosa, lamentosa, de calamidade pública, de vergonha ambiental, social, que ainda se encontra o lixão municipal. As cenas que nós presenciamos domingo lá no lixão municipal estão rodando estado afora. Hoje, inclusive, foi matéria em uma rádio de Santa Catarina, transmitida para todo o estado de Santa Catarina, outras cidades aqui do estado, do Rio Grande do Sul, onde todos que viram, estão presenciando e acompanhando aquela situação do lixão, ficam estarrecidos, acham aquilo ali uma situação absurda, surreal, de em pleno ano de 2023, nós presenciarmos cenas como nós estamos presenciando e vendo no lixão municipal. E o mais estarrecedor ainda é conviver com o silêncio do executivo municipal, que acha isso normal. Com o silêncio das autoridades sanitárias, autoridades de saúde pública, que acham aquilo que está acontecendo no lixão municipal normal, diante do silêncio, do descaso. Nenhuma atitude foi tomada sem antes procurar as autoridades de saúde, a Secretaria de Saúde, as entidades ambientais e de proteção animal foram até a Secretaria, pediram uma solução, se colocaram à disposição para juntos encontrarem uma saída, juntos trabalharem juntos para resolver o problema. E o Executivo se cala até hoje, não dá uma resposta para nada, não dá uma solução para nada e ainda não viabiliza para que as ONGs, para que as entidades possam resolver o problema. E isso que é mais estarrecedor ainda, não querem resolver, não se importam em resolver e não viabilizam para quem quer resolver, para que tenha condições do problema ser resolvido. A gente tem as emendas impositivas que estão destinadas para essas entidades. O que estão esperando para repassar essas emendas para essas entidades poderem resolver o problema? Se não querem resolver, viabilizem para que o problema seja resolvido através das entidades que estão à disposição e se colocaram à disposição.
Mas aquilo lá não pode continuar. Diante do descaso, do silêncio, ontem eu registrei um BO na delegacia de polícia, relatando o que está acontecendo no lixão municipal, o descaso ambiental, o descaso com a saúde pública, cenas de animais comendo outros animais, cenas que eu não imaginei que eu não viria em pleno século 23, ano de 2023, vendo o que eu vi lá no lixão. Um cavalo foi atirado, começando o crime ambiental pelo descarte incorreto. Um cavalo atirado, morto lá no lixão, os animais disputando, comendo, cenas de canibalismo, que quem viu aquilo ali saiu ruim de lá. Olha, eu digo assim, quem quiser ir lá no lixão municipal que tem estômago forte. Mas a realidade está lá para quem quiser ver. O que era escondido para debaixo do tapete todos esses anos. Está sendo mostrado em todo o estado. Agora, aqui acham normal. Peço que acrescente meus 2 minutos, presidente, por favor. Deixando claro à comunidade que, diante de todo esse descaso, de toda essa falta de diálogo, dessa falta do poder público, da prefeitura, tentar resolver o problema, no início do mês, as entidades de proteção animal, sem ter mais o que fazer, recorreram ao Ministério Público. Recorreram ao Ministério Público, levaram isso que está acontecendo, não só no lixão, como em toda a cidade, o descaso geral, a quantidade de animais nos bairros, nas vilas, procriando. O que é fornecido não é o suficiente para se fazer um trabalho. A questão dos animais de grande porte soltos na cidade, toda essa questão envolvendo os animais e principalmente o lixão municipal. Então, é triste ter que chegar a esse ponto, é triste ter que recorrer à justiça, ao judiciário, tudo por falta de compreensão, de sensibilidade, por falta de quererem resolver o problema, sendo que se poderia muito bem chegar a um consenso, chegar ao entendimento, chegar a uma solução com diálogo, com entendimento entre todos, ONGs, protetores, prefeitura, Secretaria da Saúde, mas, chegando ao extremo, presidente, diante disso tudo, as entidades de proteção animal tiveram que recorrer ao Ministério Público e estamos aguardando, então, um posicionamento e esperamos, né, o que será decidido, que, com certeza, algo vai ter que ser feito. E fica, né, a nossa indignação aqui em São Gabriel, de toda a comunidade que está estarrecida com o que está acontecendo naquele lixão, que está acompanhando a nossa luta lá, as nossas tentativas de tentar resolver o problema, e que acham aquilo lá um absurdo ainda, continuar daquele jeito lá e aqueles animais naquele estado lá. Então, fica aqui a comunidade, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos tentando resolver o problema, mas, infelizmente, sozinhas, né, sem o poder público estar junto, sem a prefeitura, o poder executivo estar junto nessa luta, sem um trabalho em conjunto, fica inviável. Fica inviável para qualquer instituição, qualquer ONG, resolver esse problema. Seria isso, presidente, por hoje. Muito obrigado e muito obrigada a toda a comunidade. Muito bem, vereadora Jana. Encerrando o seu pronunciamento. Próximo vereador Írio. Bom dia, excelentíssimo presidente. Bom dia, excelentíssimas vereadoras e vereadores desta casa. Bom dia à plateia que nos assiste nesse momento. Em primeiro lugar, quero parabenizar o Bernardo e a família pelo grande trabalho que vem fazendo em prol do esporte de São Gabriel, onde ele demonstra que nós temos grandes lutadores aqui na nossa cidade e que aprendem desde criança e demonstram o valor que São Gabriel tem. Ele vai demonstrar até fora da nossa cidade, em outro estado, com muita honra e com muita categoria. Isso aí enaltece os gabrielenses todos que fazem parte do nosso município.
Um grande abraço a ele. Também quero parabenizar o meu colega Kiko Lopes, que está de aniversário hoje, a festa mais tarde é por conta dele. Um abraço bem forte, Kiko, do tamanho do Rio Grande, como diz o gaúcho. Voltando ao assunto que o vereador, excelentíssimo colega vereador Maninho, colocou frente aos olhos de todos vocês que estão nessa tribuna. Mais tarde vão nos ouvir na Rádio Batovi e assistir através da TV, que vai mostrar o nosso trabalho. Fiquei desmoralizado e estarrecido com o ato feito no Tiaraju. Sou rural, trabalho na zona rural, tenho testemunhas, Kiko Lopes é uma, a vereadora Malu é outra, o meu grande amigo do peito, Haroldo, sabe também, e todas essas pessoas sabem que eu sou lá do meio dos bugio, sou lá passando o faxinal. E digo para vocês que a gente fica desmoralizado quando trabalhei 35 anos na Escola Mascarenhas de Moraes, pedindo para que evitasse o êxodo rural. Mas das formas, das ações, das pessoas que se dizem responsáveis pela inspetoria veterinária, me desmoralizou meu trabalho. Isto aí é tipo de uma perseguição a quem trabalha com honra, lágrima e vergonha na zona rural. Será que essa moça sabe quantos litros de leite vai para construir, para fazer um queijo de 1 quilo? Sabe que é 15 litros? Para produzir esses 15 litros, quanto é que sai ao produtor? Para tirar o leite e trazer, quanto é que sai a ração dessa vaca? Quanto é que sai essa vaca? Quanto é que sai o gasto para tirar esse sustento? Essas pessoas trazem esses produtos para comprar alimentos, para comprar remédio, para comprar calçado, para comprar roupa, para gerar o imposto que paga o salário dela. Será que ela não se deu conta que o homem rural que sustenta o município, o estado e a nação brasileira? Será que ela esquece que o prato de comida que ela coloca na mesa dela, o produtor rural que coloca? Isso é vergonhoso para nós. Nossa casa tem que ir para cima desses tipos de ações. Enalteço o trabalho da brigada, que fez um trabalho com dignidade, mas fico estarrecido com o trabalho da moça. Tenho a impressão que esta moça não conhece o que é trabalho rural. Ela não está entendendo que o produtor rural está terminando no interior. Ela não está entendendo que não tem nem empregado para as instâncias mais, porque estão vindo todo mundo para a cidade e aumentando o cinturão verde aqui, trazendo seus filhos para a perdição. Muitos seguem um caminho bom e muitos seguem um caminho mau. Será que ela não está entendendo que a pecuária está terminando no município? Será que ela não viu, através do IBGE, o levantamento rural, que diminuiu, a quantia que diminuiu de moradores na zona rural? Isso me sente envergonhado por ser gabelense e ter uma pessoa que age dessa forma. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Muito bem, vereador Írio encerrando sua manifestação. Próximo vereador, vereador Elson Hamilton da Silva Teixeira. Muito bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, nossa comunidade gabrielense. Hoje deixei o meu espaço, que eu sempre uso, diretamente do meu lugar, ali junto aos colegas, para vir até a tribuna. Parabenizo o Bernardo, toda a sua família, e por essa conquista maravilhosa, que seja a pioneira de muitas outras tantas. Mas o assunto que eu trago hoje, preste atenção. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo pela TV Câmara, o assunto é um fato muito desagradável, e é na área da saúde. Meus amigos, nós temos a Despertar, a Associação de Pais e Amigos em São Gabriel, ao qual sempre enalteci, sempre parabenizei o trabalho da sua diretoria.
um trabalho de respeito desta associação, ao qual rendeu uma das minhas emendas impositivas a destinação de R$10 mil para esta entidade. Eu vou falar e abordar um fato que refere-se não à associação, não à presidente dessa associação, que é a auxiliar de enfermagem Tatiana Ribeiro Pinto. Vamos separar as coisas, vamos separar o trigo do joio. A partir deste momento, eu estou falando sobre a auxiliar de enfermagem Tatiana Ribeiro Pinto. Nada tem a ver com as suas atividades, o seu belo trabalho junto desta associação. Pois, pasme assim, senhores, esta madrugada, um fato desagradável aconteceu em um dos ônibus que leva pacientes para a cidade de Porto Alegre. Desde as 4h30 estou no telefone, mensagens, contatos. Abro um parêntese para parabenizar mais uma vez o belo trabalho da equipe do setor de transportes da Secretaria de Saúde. Belíssimo trabalho que faz o Anderson, conhecido como Som, o Diego, também a nova funcionária Vitória. É um trabalho 1000 que fazem de atendimento às pessoas que chegam ali naquele setor para marcar o transporte. Ponto. Nós tivemos esse fato dessa auxiliar de enfermagem que estava no interior deste ônibus, acompanhando uma outra criança, que provavelmente seja autista, e não tinha nada que estar indagando, questionando algum outro paciente. Uma senhora de 29 anos estava a caminho de Porto Alegre, levando a sua menina de 5 anos, que sofre, tem problema de transtorno de humor. Consultou, esperando na fila aqui, a famosa fila de especialistas, que demora até 2 anos, situações de neuropediatra, psiquiatra, psicólogo, toda a comunidade sabe disso que estou falando. Você que tem uma criança com problema sabe disso, e está com seu pedido, seu encaminhamento no Brandão, esperando há quase 2 anos ou mais, por essa consulta. A família preocupada com a situação dessa pequena, dos seus transtornos, procurou, juntou um dinheiro, e a primeira consulta que fez foi na cidade de Santa Maria, com o psiquiatra Dr. Marcos Tessati. Muito bem. Agora juntou mais um dinheiro e conseguiu uma consulta em Porto Alegre com o neuropediatra, Dr. Guido, na Clinicentro. Nada pelo SUS, ok? Mas a saúde de São Gabriel, sei que carrega pessoas que vão efetuar consultas por IP também. É uma questão de solidariedade, de transportar pacientes e seus acompanhantes, seja SUS, seja IP, seja o que for. E essa auxiliar da enfermagem já começou a complicar desde o momento em que esta mãe estava prestes a embarcar no ônibus. Como funciona? Você que já foi, já viajou, sabe. É feito a marcação de transportes 2 dias antes. Documentação, é feita uma lista. O motorista que vai levar pacientes e seus acompanhantes, simplesmente na entrada do ônibus tem a lista com o nome dos pacientes e faz a conferência. Chama um por um, chama a pessoa, entra no ônibus e segue viagem. Ninguém tem que estar indagando se vai consultar onde, ou com quem, ou quem arrumou, ou como é que foi. Infelizmente, no momento que a mãe disse que era com a neuropediatra, esta moça, a Tatiana, já começou as suas indagações. Que dê papel daqui, que dê papel dali, que hora é a consulta. Ela apenas estava de acompanhante de uma outra criança. E assim foi insistindo. E a mãe começou a ficar nervosa. A única paciente a ser indagada dentro do ônibus. Chegou no restaurante Papagaio para tomarem café, novamente a auxiliar veio insistir nos papéis. 4h22 da manhã, a mãe me liga, desesperada. O que ia fazer? Eu disse para ela, não tem nada que fazer.
essa auxiliar de enfermagem, ela está dentro do ônibus como acompanhante de uma outra paciente, de uma menina ou menino. Ela não tem nada que está indagando nada para ti. O motorista foi tranquilo, fez o seu trabalho, chamou na lista, estava na lista, ponto. Então, eu lamento a atitude dessa auxiliar de enfermagem, a Tatiana Ribeiro Pinto, que, inclusive, em certo momento, eu disse para essa mãe que passasse o telefone para ela, para mim falar direto com ela, e ela disse que não precisava mais, que já estava entendido. Quando essa senhora disse que me conhecia e que eu tinha conseguido, né, essa consulta lá, e a família pago uma diferença lá. Então, eu lamento que fatos dessa natureza tenham ocorrido. Já conversei com o SOM, passei toda a situação. O trabalho da equipe de marcação de transporte é 1000. Agora, espero que não se torne a acontecer fatos dessa natureza. O que ela podia ter feito dentro do ônibus, além de acompanhante dessa menina? Se surgisse, infelizmente, um fato de alguma pessoa dentro do ônibus passar mal, ela, como auxiliar de enfermagem, poderia ter feito os primeiros socorros, mas não tinha nada que estar indagando para onde ia, com quem ia, que hora ia, que doutor era, e essa coisa toda. Então, eu quero deixar aqui este recado, este fato, esta situação desagradável. Espero que não esteja acontecendo esse mesmo fato em outros momentos na Secretaria da Saúde. E, mais uma vez, parabenizar a equipe do setor de transporte, o SOM, o Diego, a Vitória, que prestam um trabalho 1000. E lamento, mais uma vez, a atitude desta auxiliar de enfermagem, que há poucos instantes acabou me ligando. Por quê? Alguém ligou para ela e falou sobre o assunto. Qual a desculpa que ela me deu? Que estava preocupada com essa senhora, tentou ajudar, aquela coisa toda. Eu disse, essa é a tua versão. Eu vou estar levando para a tribuna o fato, porque a nossa comunidade já está cansada de ser humilhada por algumas pessoas que se acham com poder. Ninguém tem poder. Todo mundo, quando morre, vai feder igual. Nem a roupa, quando morre, tem direito a escolher, que vai dentro do caixão. Temos que ser humano, temos que ter coração. E eu estou nessa tribuna ao lado do meu povo, das minhas pessoas queridas, daqueles gabrielenses que juntam um dinheirinho para conseguir uma consulta, porque estão desesperados com a situação de saúde do filho ou da filha, principalmente nesta especialidade de neuropediatra, e acabam sendo humilhados, indagados por pessoas que não têm esta função dentro de um ônibus que está levando pacientes para a cidade de Porto Alegre. Mais uma vez, friso, estou falando da auxiliar de enfermagem Tatiana Ribeiro Pinto, e não da Tatiana, presidente da Despertar, que presta um excelente trabalho. Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Muito bem, encerrando a sua manifestação, vereador Elcio. Próximo vereador Antônio Pedro de Brito Bertazzo. Senhor presidente, não iria usar a palavra hoje por estar, desde sexta-feira, debilitado, com uma dificuldade na voz, mas, diante de assuntos bons e outros nem tanto, não poderia deixar de usar a tribuna desta casa. Eu inicio saudando o Bernardo, que aqui hoje recebeu uma homenagem que expressa mais do que um diploma, senhor presidente, entregue pelo senhor, e sim o reconhecimento do que ele já, ainda criança, tem feito e está fazendo, se esforçando junto da sua família pelo esporte. E o esporte, além da atividade física, ele traz toda a disciplina, todo o desenvolvimento social. Então, fica aqui o meu reconhecimento. Também me somar aos colegas e dizer que temos que estar cientes e ir atrás dos relatos da questão dos pequenos produtores, vereador Írio.
que tiveram os seus produtos, até entendemos que seja feito o serviço conforme determina a lei, mas em momento algum podemos aceitar alguma espécie de exagero, de humilhação nessas pessoas. Até porque tanto falamos no desenvolvimento dos pequenos agricultores para não ter o campo abandonado. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu acompanhava atentamente a sessão e aqui eu quero deixar de maneira explícita a minha felicidade com o evento, o qual presenciei ontem, o vereador Írio também estava, outros vereadores, que foi a inauguração, a abertura do albergue noturno no nosso município. Um albergue, uma casa de acolhimento, que vai dispor inicialmente de 8 leitos e que talvez seja mais divulgado e elogiado, obviamente, por nós que estamos mais próximo do governo, mas também por nós que estamos preocupados em resolver os problemas das pessoas. Porque, veja bem, vereador Írio, o município, através de uma lei que lá na sua origem é de autoria do meu amigo Beca, já oferece a alimentação, o almoço, àqueles que se inscrevem no restaurante popular. Agora, a partir das 7 horas da noite, das 7 às 8, o horário de entrada, o município dispõe de um albergue noturno, no qual o cidadão, aquele que está desamparado, que não tem aonde morar, entra, tem acesso e o direito a tomar um banho em um chuveiro quente, recebe o jantar, fica até 10 horas, que é a regra da casa, e ontem, numa sala quentinha, com fogo na lareira. Após isso, o acesso ao quarto, dormem a noite inteira numa cama quente, num cobertor, aquele que a maioria de nós temos. E a maioria das pessoas que dizem se preocupar pelos outros, mas não estão nem aí com os mais pobres, também tem. No outro dia, pela manhã, às 8 horas, é servido o café da manhã para essas pessoas. Então, a essas pessoas já são destinadas 3 refeições por dia e mais o repouso noturno. E eu falo isso porque comecei na gestão, finalizei a gestão anterior, trabalhando na Secretaria de Assistência Social, e por mais que eu não externe muito, o meu trabalho é muito voltado ao lado social. Então, fica aqui o meu parabéns ao prefeito municipal, à secretária Juliana e a toda a equipe pelo empenho. E, levando outro assunto, senhor presidente, pedindo que acrescente o meu tempo de líder do governo, eu aqui escutava atentamente e, de pronto, falei com o setor de transporte da prefeitura, que me passou a informação de que o ônibus que levou os pacientes para consultar é um ônibus que foi emprestado devido a estragar o que seria o de origem à viagem pela Secretaria Municipal de Educação. É um ônibus com ar-condicionado, bancos reclináveis, que foi inspecionado pelo setor de transporte, pela Secretaria de Educação e autorizada a viagem. Então, aqui fica toda a minha consideração pela agilidade em conseguir um outro ônibus e não deixar as pessoas perderem a consulta. Porque é muito fácil usar apenas a teoria do copo meio vazio. É muito fácil enxergar só os desfeitos. É muito fácil, quando cai um prédio, a culpa ser do prefeito. O prefeito não é responsável técnico por construção nenhuma na cidade. Se torna fácil falar dos bairros, e eu também sei a dificuldade das pessoas que moram nos mais diversos bairros, porque eu conheço os bairros desde muito tempo atrás.
Eu não conheço os bairros a partir de agora, que sou pré-candidato a cargo A ou B, porque há mais de ano atrás, vereador Írio, eu falei na tribuna desta casa que a comunidade se preparasse, que os discursos que aqui se alinhavam eram discursos de candidato político. E eu estava certo, eu não errei. Já temos 2 pré-candidatos a prefeito na Câmara. É um direito de todo mundo, mas que está meio disparelho, porque é muito fácil falar do bairro, mas na hora que tem as emendas impositivas, não ir lá perguntar para o secretário de Serviços Urbanos, secretário de Desenvolvimento Rural, se existe alguma coisa que pode ajudar com as emendas impositivas. É muito fácil, e aqui eu teria mais um monte de coisa, mas que vou deixar para falar na próxima sessão, que se Deus quiser estar com a voz restabelecida. É muito fácil, se cair um raio aqui na praça, culpar o prefeito. Mas é mais fácil que tem, ele está lá na prefeitura, mas quem sabe, já que está tão disparelho o debate aqui, eu posso entrar também nesse debate, e eu faço uma sugestão, quem sabe começamos a convidar o prefeito municipal para vir aqui na sessão, falar dos feitos, que nem é feito com os secretários, e desde o outro mandato, quando eu estava aqui, não, vereador, já encerrou meu tempo, eu não vou conceder a parte. Não, vereadora, por gentileza, sacanagem não. Primeiro lugar, respeito. Vamos manter a ordem, vereadores. Primeiro lugar, respeito. Vamos manter a ordem, vereadores. Não, eu não grito com a minha esposa. Senhores vereadores, vamos manter a urbanidade, senão eu vou tirar o direito de fala. Pois não, vereadora? Seja mantida a ordem e o respeito, que aqui dentro tem 2 mulheres que merecem respeito. Muito bem. Muito bem, vereadores. Vamos manter a ordem e o trato com urbanidade. Por favor. Muito bem, senhor presidente. Senhor presidente, e encerrando, e devido à interrupção, eu peço 30 segundos, é muito fácil ficar fora do microfone dizendo que aqui estou fazendo sacanagem, quero me apresente qual. É muito fácil vir nessa tribuna e gritar com quem quiser. É muito fácil querer se vitimizar e dizer que eu estou desrespeitando alguém por ser mulher. Algo que eu não faço. Agora, não venham me falar para eu ir gritar com A ou B ou com a minha mulher em casa. Tenham respeito, principalmente partindo das vereadoras mulheres que têm seus gabinetes com os assessores. Quantas mulheres as vereadoras têm nos assessores? Conclua, vereador. É muito fácil. Muito fácil. Eu solicito ao vereador Írio que assuma a presidência da casa para que assim eu possa me manifestar. Nesse momento, assumo a direção dos trabalhos da sessão e, de imediato, passo a palavra ao excelentíssimo colega, vereador Marques, para que faça seu pronunciamento. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos ilustríssimos vereadores que permaneceram na casa, senhoras vereadoras, comunidade que nos assiste, nos acompanha e aqueles que se fazem presente neste plenário. Mais uma vez, a minha saudação ao meu agraciado, ao Bernardo Cavalheiro Borges, desejando muito sucesso para ele. Quero felicitar a família do Bernardo, que essa caminhada seja muito longa, seja muito longa, seja os primeiros passos de sucesso do Bernardo, porque isso vale a pena ser trazido nessa tribuna, é isto que a gente quer, que nossa querida comunidade de São Gabriel seja vista desta maneira positiva, que a nossa comunidade de São Gabriel seja reconhecido por aqueles que descomprometidamente, ou seja, sem buscar nenhuma compensação, naturalmente levam o nome da nossa cidade para o além dos limites da nossa região. Então, meu reconhecimento,
aos familiares, né? Senhores vereadores, eu estava muito atento a todos os comentários, né, que aqui foram feitos, as manifestações que foram trazidas a esta tribuna desta casa, né? E eu vejo, né, que existem muitas situações, né? Hoje, o que foi trazido aqui, por exemplo, começou pelo vereador Maninho e os demais colegas que falaram sobre as questões de fiscalização, né? Produtos, vereador Írio também abordou. O que eu vejo? Né? Eu vejo que, neste caminho da legalidade, né? Neste caminho da legalidade, tem que colocar o senso de limite. Eu não questiono aquilo que um profissional tenha que fazer por lei, que está dentro de sua prerrogativa. Mas eu questiono sim, né, até onde vai o meu poder de atuação e como eu tenho que atuar, né? Como que eu tenho que atuar? Será que eu posso, né, por ser um agente público, enfim, em nome da lei ou em nome da minha prerrogativa, onde eu estou postulado, pisar, massacrar pessoas, desrespeitar, expor pessoas, muitas vezes, a situações de constrangimento vexatório? Esse é o mérito da questão desta atuação. Como todos os vereadores, eu também recebi, né, reclamações, denúncia, né, sobre esse agente público, vou usar o termo assim, né? E o que era questionado? Questionado a forma que estavam querendo aplicar a lei. E para isso nós temos, né, a Lei 13.869 de 2019, presidente. Ela fala do quê? De abuso de autoridade. Né? Lei de abuso de autoridade. Então, temos que ver isso aí. Houve abuso de autoridade, a lei é para todos. Né? E outra coisa, né, que me desculpem, né, né, vão me questionar, vão falar de, sei lá, de bactéria, de não sei o quê, nos produtos coloniais. Né? As pessoas lá fora, por si só, se criaram comendo queijo que eles mesmos produziram, tomando o seu leite. Ninguém morreu, vereador. Ah? Ninguém morreu. E, às vezes, tem grandes empresas, né, vendendo muitas vezes até produto já vencido, e aí tu não vê ninguém pisoteando e não sei o que lá. E outra, nós temos que ter respeito pelo trabalho das pessoas. Fica aqui a minha indignação, tá? Mas como também, vereador, eu sou muito contra os discursos sofistas, essa coisa toda, então a gente tem que ter a efetividade. E efetividade é, sei lá, realmente, como disse o vereador que me antecedeu, o nobre colega não está mais aqui já, tem que fazer lá. Nota de repúdio, moção, sei lá, tem que fazer e tem que sim averiguar se houve abuso de autoridade. Se houve abuso de autoridade, né? Porque a gente não pode também tratar o homem do campo, né, a nossa população, o povo rural, a nossa população campesina, como fosse um Zés ninguém, que não entende de nada, e a gente vai lá e está tudo bem, dá chute na cara, dá isso e dá aquilo. Outra coisa, senhores vereadores, que eu quero falar bem rapidinho, é que nós precisamos, sim,
trabalharmos, defendermos os nossos ideais, nossas ideologias, enfim, todo mundo tem o direito, passa por esta casa esse viés, né, do bom diálogo, né, dá até as contradições e tudo, mas nós não podemos nos olvidarmos de trabalharmos sempre pela urbanidade dos tratos, cuidar o nosso decoro parlamentar e cuidar para os nossos atos. Nós não podemos adoecer. Por isso que eu sou um homem, vereadores e vereadora, que eu sou um homem de fé. Eu defendo a fé 100%, mas eu abomino o fanatismo, porque quando nós mergulhamos no fanatismo, nós ficamos doentes e esquecemos tudo e vamos guilhotinando todo mundo. Eu tenho o direito de defender os meus pares, assim como outras pessoas também têm o direito de mostrar isso ou aquilo, ou discordar, faz parte. Eu sempre falo encerrando a sessão, mas hoje eu vou usar na tribuna. Desejo a todos saúde perfeita, paz profunda e muito amor no coração. Tá? Obrigado. Nesse momento, retorno